Passada nós mapeamos com o EF Power Tools as classes direto do banco, criamos a model, né, e criamos o projetinho de teste. Vocês viram lá no trabalho de vocês que está pedindo dentro do modelo MVC. O modelo MVC significa Model View Controller. Né? Aqui a gente está fazendo a model com repositório. O MVC é um pouquinho mais complicado, vai mais por Drive Domain Design, se você quiser criar repositório, mas é o MVC com repositório. É que eles ficam complicando arquiteturas e dando outras camadas. Para sistemas simples isso não faz a menor diferença. Né? Então a gente está com a model aqui, a camada de dados, e o nosso canal de comunicação com o banco vai ser a classe de repositório que vai fazer as operações. E a classe, ela passa a ser só a casquinha que vai transportar os dados, que vai servir de modelo para os dados que vão ser transportados. Então a comunicação com o banco vai se dar através do contexto, e as rotinas de regra de negócio de acesso ao banco estão na classe repositório. Todas as rotinas. Você vai ter um repositório para cada entidade do banco de dados que você tiver. É através desse repositório que você vai fazer ações. Ah, professor, eu posso, em tabelas que são de herança ou são de dependência de outra, todos vários, como vendas, itens vendas, ter num repositório só? Pode, mas por padrão não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer um repositório por tabela para ter tudo isoladinho e os métodos estarem escritos dentro dos repositórios. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o cadastro de ingrediente para funcionar conectado ao banco. A ideia é a gente pegar a nossa tela aqui de cadastro de ingrediente, que é o nosso formulário. A gente fez o nosso formulário. Conectado com classe na memória, usando essas classes aqui que a gente programou na model, que vocês fizeram no trabalho. Eu vou simplesmente bloquear esses caras agora, excluir esses caras, que eu não vou usar essa model aqui. Vou matar, ou posso fazer um outro projeto aqui, que é o Dona Maria.view. Vou até fazer um projeto separado para manter aquele ali, porque a técnica que a gente vai usar é um pouquinho diferente. Vai ser um projeto Windows Forms App. Vou criar aqui Dona Maria.view, também na Core 8. E ele criou lá o nosso form. Esse aqui vai ser o nosso FRM ingrediente. E eu vou copiar aqui o layout que a gente colocou aqui, que é o layout que eu vou usar nele. Lá embaixo. Vai ser o cadastro de ingrediente. Vou colocar aqui cadastro de ingrediente. Então, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Quando a gente escreveu esse caso de uso, a gente disse que vai solicitar cadastrar cliente, vai abrir a tela com a lista de clientes exibidas aqui. Então ele vai ter que ir lá, dar um selecionar todos no banco, e vai ter que retornar esse cara aqui, não tem a tabela ingrediente, eu não lembro mais qual o nome que a gente deu para ela.
ingrediente. Está usando um case sensitivo, será? Ah não, ele está no banco master aqui, ó. Tem que alterar o banco. Então tem esses dois ingredientes aqui que vão ficar carregados lá nessa grid. Essa grid está configurada. A gente configurou o ID, o nome e a descrição. O Data Property Name está configurado para carregar os Data Property Name que vem do model nosso. Então essa aqui é a nossa view. Se a gente for usar MVC, a gente vai precisar de uma classezinha de controle aqui para fazer o meio de campo. O projeto Model View Controller, ele sempre vai ter as controllers que vão fazer o meio campo. Então a gente vai ter aqui a classe sem ingrediente. Precisava fazer dessa forma? Não, eu poderia usar repositório direto? Poderia. Só que o Model View Controller peça que você tenha a controller. E aqui eu vou ter o construtor da controller, que é onde a gente vai instanciar o repositório. Você reparou, eu escrevi setor tab, ele gera o construtor automático para mim. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer referência a esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem que fazer referência a esse cara aqui. Então aqui a gente vai clicar com o botão direito independência, adicionar referência de projeto e a gente vai se referenciar ao donamaria.model. Ok? Fez referência a donamaria.model, já está disponível para a gente usar o donamaria.model. Aqui na C ingrediente, a gente vai colocar o repositório ingrediente, só que ele não vai aparecer direto aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem que dar um using. Tem que dar um using donamaria.model. Agora o repositório não apareceu porque ele está dentro do repositórios. Então você tem que dar o using aqui também, donamaria.model.repositórios. Beleza? Agora vai aparecer aqui o repositório. Cadê você que não apareceu? Ah não, tem que ser dentro da classe. Repositório ingrediente, repositório. Show? E no construtor a gente vai dar um new nele para ele estar disponível. Quando você fala de classe nesse esquema aqui, se você quiser garantir que você tire as coisas da memória, tá vendo? Aqui você deu o new, você pode implementar esse cara aqui, ó, de disposable. Essa é uma interface que permite você fazer aquela programação entre chaves, quando você dá o new e aí no final da chave ele dá o dispose automático. Tá? Aí você dá um quick e dá um implement na interface, ele vai colocar lá embaixo a implementação do dispose. Aí você vai dar aqui um db.dispose que está liberando. Isso aqui é para garantir que vai liberar da memória, se você colocar entre chaves, entre chaves, é chaves mesmo, tá vendo? Já até esqueci o que é. Tá gravando. Espero que esteja, está sim. Tá gravando. Aqui é a mesma coisa, posso colocar a implementação do disposable. Né? Aí vem aqui no Quick Action de Refactor, implementa a interface, ele vai colocar, e aqui eu vou liberar o repositório da memória com o dispose que eu implementei lá também. Show?
Está implementado, garantindo o padrão aqui, um pattern de liberação da memória. Agora eu vou expor os métodos que eu quero usar aqui. Eu quero usar o listar todos. Show? Primeira coisa que vai fazer no form load vai carregar com listar todos. Então aqui a gente vai fazer um public list objeto ingrediente listar todos. E aqui a gente vai fazer caractere errado. A gente vai fazer um return repository. Tem um ponto e vírgula aqui que não era para ter, por isso que está dando erro. Ponto selecionar todos, né? Vamos manter o mesmo nome só para manter um padrão. Show? Vocês lembram que a gente implementou o selecionar todos lá? Ah, professor, eu queria ordenar pelo nome. Você pode colocar aqui um ponto order by, né? Abrir, colocar p igual p ponto, o campo que você quer ordenar. Ponto to list de novo. Ele vai ordenar pelo nome. Existe outra forma de fazer o order by, aí usando o link to SQL você também pode fazer. Isso aqui, você está usando o lambda aqui para fazer o order by pelo campo. Beleza? Tem essa forma aqui e podia ser essa forma aqui. Return from p em db.ingrediente order by p.descrição select p.tolist. Dessa forma aqui ele também vai fazer a mesma coisa. As duas sintaxes fazem a mesma coisa. A diferença é que aqui ele já traz ordenado e depois dá o tolist. Aqui ele vai montar a lista e depois vai ordenar ela na memória. Esse ponto tolist, ponto order by, ele vai ordenar a lista na memória de novo e o tolist vai montar a lista de novo para você nesse objeto list. Então a diferença é essa. Aqui está usando a link, que é uma linguagem tipo SQL, só que para orientação a objeto. Show? A gente vai ter que aprender isso aqui para programar em C#, em VBNet, em Java, não tem jeito. Então aqui expus o método. Para usar no meu formulário aqui, ó, eu posso meter a control direto aqui, ó. Vou dar um using também na control aqui em cima. Ó, using donamaria.view.controller, né? E aqui eu vou meter a sem ingrediente, control, e aqui no meu form eu já vou empurrar aqui antes do initialize, antes ele carregar os componentes na memória, eu já dou um new na control aqui para ela estar na memória. Beleza? Aí aqui no form load posso criar um carrega grid que eu vou usar igual eu fiz no outro, né? E aqui a gente vai ter um nome do grid sem gerar a coluna automático e grd_itens.datasource é igual a control.selecionar todos. Então aqui você está usando a view, a controller e a model para fazer suas operações, tá? E aí quando a gente der um set startup project aqui para iniciar nesse projeto, ó, vai iniciar no Dona Maria View. Vamos ver se tem algum erro de build.
Não tem erro de build, vou executar. O form ingrediente não carregou os dados. Por que não carregou os dados? Porque eu não coloquei o carrega grid. Eu não coloquei o carrega grid, eu só programei ele, eu não coloquei no form load para chamar o carrega grid. Aí não vai. Você colocou a rotina, mas não chamou ela, né? Vamos ver aqui. Deu aquele pauzinho básico que a gente sabe que acontece. Vamos voltar para o nosso formulário. Vamos lá no nosso form load. Tem que colocar aqui o carrega grid para ele executar aqui. Quando a gente carregar o nosso formulário lindo e maravilhoso. Se ele der erro para carregar no banco de dados, é porque ele não conseguiu se conectar no banco. Ele está demorando aqui, talvez ele deu um runtime. Não deu, foi, carregou lá. Os dois dados que estão no banco estão carregados. Beleza? Então já está conectado com o banco de dados o nosso projeto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir um registro aqui. Para inserir o registro, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou no de cima. Não vou nem pensar. Vou pegar o cadastro de ingrediente aqui. Vou colocar o botão salvar. Tem o verifica controles e o limpa controles que a gente criou. Já vou colar lá embaixo que eu vou usar. Verifica controles e limpa controles. E no salvar, ele está usando uma variável. Opa, esse aqui não. Esse aqui. Ele está usando uma variável, se não me engano, para dizer se é um novo registro ou se é uma alteração. O ID. Então eu vou pegar isso aqui, exatamente isso aqui. Só que eu vou fazer as correções para trabalhar conectado no banco aqui. Show? Então aqui, ó, a nossa classe ingrediente, ela existe aqui embaixo também. A gente carregou, não, aqui faltou carregar a mod, ó. Use Dona Maria.model para ele poder enxergar o ingrediente. Só que não tem o incluir agora no objeto. Tá vendo? Não tem o incluir. A gente ainda não tem o selecionar por ID, então eu vou bloquear o selecionar por ID. Opa, mas vou manter o else aqui para não dar erro. O limpa controles tem. E esse cara aqui é o nosso carrega grid. Agora eu preciso fazer o incluir aqui primeiro, para o incluir funcionar. Show? TextID.text igual a vazio, vamos incluir pelo repositório. Só que é a control que vai fazer esse meio campo. Então na control aqui, ó, eu vou ter um public int incluir, que recebe o ingrediente. Public int ou retorna o próprio ingrediente? Eu acho que retorna o próprio ingrediente. Vamos retornar o próprio ingrediente. Então aqui eu tenho return repositório ponto incluir, retorna o próprio ingrediente. E aí eu vou usar o incluir da control aqui na view. Então aqui é repositório, repositório, cadê meu repositório aqui dentro? Não, é control. É control ponto incluir. Ingrediente.
já está funcionando o meu incluir. Aí, quando ele inclui aqui, como está limpando o controle, eu não preciso me preocupar, né? Se eu quisesse não limpar o controle, carregar o código e permitir uma alteração, o limpa controle só estaria no else aqui, ó. O limpa controle só estaria no else. Esse cara aqui, ó, retorna para ele mesmo. É igual repositório, control ponto incluir, porque agora depois que incluir ele tem o código. Aí é só colocar no txtid ponto text igual a oingrediente.id ponto toString. Então vamos lá. Nosso incluir tem que funcionar, só que eu vou ter que colocar um botão de limpar ali se eu quiser incluir de novo, porque depois que eu incluir com essa técnica aqui, ele vai colocar o ID no campo, lá em cima. Então aqui, ó, vamos fazer o passo a passo depois para vocês entenderem. O Visual Studio dá um pauzinho, né? Ele não consegue viver sem dar um pauzinho. Vou colocar aqui o botão limpar. Vou chamar esse botão aqui de btn limpar. Vou matar o clique dele que ainda está apontando para salvar. E vou colocar aqui o limpa controles. Limpa controles. Eu vou colocar o foco no txtnome.focus. Então a gente criou um botãozinho para limpar. Deixa eu mudar o texto dele. Limpar. Aqui, se vocês repararam, está fora de ordem, porque eu copiei, colei, coloquei um botão. Eu posso vir aqui, view, tab order, e ó, vou arrumar a ordem de tabulação. Ok, arrumei a ordem de tabulação, fechei. Agora vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. Vou colocar o passo a passo, para ficar mais claro. Preenchi o nome, mais um produto, descrição, mais um produto para a vovó usar. Vou clicar no salvar, salvar. O ID está vazio? O ID está vazio. Ó, está vazio. Então ele vai entrar aqui, ó, F11. Vai criar a classe ingrediente. A classe ingrediente está sem nada. Ele pegou lá da model a classe ingrediente, ó, e criou, sem nada. Aí vai colocar o nome, vai colocar a descrição. E agora vai chamar incluída a control. Tá vendo? Tá chamando a incluída a control. Aqui ele vai entrar dentro da control. Da control ele vai entrar no repositório. Repositório, disse que é uma inclusão, deu save change. E quando ele dá o save change, ele já salvou no banco. Aqui, ó, ele já criou mais um, ó, lá no banco de dados. Show? E ele carrega o ID que criou, ó, criou o ID 5. Então ele vai retornar o ingrediente para control, que vai retornar para view, que vai carregar a caixa de texto ID com o 5. E está aqui o produto carregado com o código que foi criado depois de salvar. Show? Então esse foi o incluir. O alterar. O alterar. Ele está selecionando pelo ID, ó. Ele tem o selecionar pela chave. Então a gente vai criar esse método aqui, ó. Como é que a gente chamou no repositório? A gente chamou de selecionar, ó. Então a gente vai criar aqui um public ingrediente. Opa, é depois. Selecionar int id.
e vai dar um return repository ponto selecionar ID. Na control. A control é como se fosse o camisa 8 do time, né? Não faz gol nenhum, só toca a bola. Recebe bola e toca. Recebe bola e toca. Essa é a função da controladora. É ser o meio de campo ali que recebe a bola da zaga e toca pro ataque. Beleza? A contra é o camisa 8. E agora aqui, ó, vamos descomentar esse código que vai ser igualzinho. Ó, só que aqui não é selecionar pelo ID, aqui é Ctrl ponto selecionar. Show? Aí se o ingrediente for diferente de null, coloca o nome e a descrição. Nesse caso aqui, a gente tem que mandar salvar. Não tem jeito. Não é igual ao objeto na memória que já altera. Então você vai precisar do Ctrl ponto alterar aqui, ó. Você vai precisar do public void alterar, né, que recebe o ingrediente, e aqui dentro você vai ter que chamar o repositório, o repositório ponto alterar, porque é aqui que ele vai persistir no banco. Aqui que ele vai persistir no banco de dados. Então a gente vai precisar chamar esse cara aqui, ó, repositório, o Ctrl ponto alterar, e vai precisar mandar o ingrediente que a gente acabou de carregar aqui, ó, o ingrediente. Show? No alterar eu também não preciso usar o limpa controle, já que eu estou mantendo na tela. Eu posso colocar aqui um message box, registro incluído com sucesso, é messagebox.show, né? Incluído com sucesso, ponto e vírgula, e aqui embaixo eu posso colocar um registro alterado com sucesso. E caso não tenha o registro, else, a gente pode colocar aqui o message box, o registro selecionado para alterar, o registro selecionado para alterar não existe mais no banco de dados. E meter um limpa controles aqui para... Você está falando do ambiente multiusuário, uma outra máquina pode ter excluído o registro, tem essa permissão, e você está alterando ele enquanto você está alterando. Isso pode acontecer. Você está falando de um programa cliente-servidor com várias pessoas em estações diferentes conectadas no servidor. Então aqui, se eu incluir um registro, o código vai lá para cima, registro incluído com sucesso, ele já carrega o grid aqui com o novo registro, está com order by, mas se eu mandar alterar agora, porque ele está com o código aqui em cima, que está determinando esse código, ele vai alterar o registro, tá? E colocou aqui o código. Agora, o nosso order by está por nome e o 5 ficou primeiro. Por quê? Não deveria, né? Tem um espaço aqui, ó. Ele está ordenando. Não tem espaço, não. Não sei porque ele está ordenando, não. Devia ter vindo a alteração primeiro. Ele cagou pro nosso... Ah, sim, não é que ele cagou, não. É que a gente não colocou o carrega grid. Colocou o carrega grid aqui. Então o nosso carrega grid não tá tão bom. Mas deveria estar. Bem, não vou batalhar por isso agora.
o nosso alterar no grid é do mesmo jeito que a gente fez. Olha lá o nosso alterar. Cadastrar ingrediente. Vou pegar aqui o clique do grid, ó. A gente vai fazer essa mesma rotina aqui que a gente fez no outro. Vamos fazer aqui no céu clique do grid. Céu clique do grid. Tá lá, ó. Se for o botão alterar, ele vai alterar. E se for no botão excluir, ele vai excluir. Aqui ingrediente.id, o ID está maiúsculo, ok. Tá vendo? Se a linha tem dado, e se for clicar no alterar, ele traz o registro. Se for o excluir, ele pede a confirmação com aquele message box que a gente já viu de confirmação. E aí ele manda excluir. O nosso repositório de exclusão. Como é que está o nosso repositório de exclusão que a gente fez lá para o teste? Vamos olhar o nosso excluir lá no repositório. O nosso excluir pode receber o ID sem problema nenhum. Então a gente vai usar esse excluir aqui, só que esse excluir aqui eu tenho que expor na control. Na control. E na control, gente, a gente só expõe os métodos que a gente vai usar. O repositório é muito maior, tá? Vou ID excluir, int ID, tá? E aí eu tenho aqui repositório ponto excluir ID. Show? Então aqui na nossa view, esse cara aqui, ingrediente, não, esse cara aqui é o outro. É o outro que eu acessei para copiar, senão estaria com erro. Esse aqui, ó. Carreguei o objeto e agora eu vou lá no control.excluir e passo o ingrediente ID. O ID está maiúsculo na nossa modelagem, então aqui tem que ser maiúsculo. E no final a gente faz um carrega grid. Show? Então o nosso formulário, com pouco esforço, está fazendo inclusão, alteração e exclusão do banco de dados. Ó, incluir, teste de teste, teste de teste, salvar. Salvou. O 5 ficou em cima, né? Sempre. Por que eu não faço ideia? O nosso selecionar todos está como? Agora eu estou intrigado. Ah, tá pela descrição. Ó. O order by tem que ser pelo nome. Ok? Por isso que ele está ordenando errado. A descrição não está com ordem alfabética. Vamos lá. Agora está ok. Então, se eu incluo um registro, ele incluiu, está lá o 8. Se eu mando limpar, ele limpa. Se eu mando alterar, ele altera. E se eu mando excluir, ele pede confirmação e exclui. Isso tudo refletido no banco de dados. O banco de dados está sendo a nossa camada de persistência e de armazenamento. Beleza? Macio? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Foi macio, né? Então vou interromper a gravação.